Já reparou que, no fundo, não é quem tem mais força, mais inteligência ou mais dinheiro que conquista respeito verdadeiro? Essa constatação incomoda, porque o mundo está repleto de pessoas talentosas que nunca chegam onde poderiam, simplesmente porque duvidam de si mesmas. Ao mesmo tempo, indivíduos comuns, sem recursos extraordinários, alcançam posições que parecem inalcançáveis. Isso quebra a lógica que aprendemos desde cedo. Como isso acontece? A resposta não está no talento, nem nas oportunidades, nem na sorte. Está na atitude sustentada pela forma como alguém se enxerga. A vida não responde ao que você possui, mas ao que acredita ser. Quando essa crença muda, tudo muda junto. A postura se transforma, as decisões se alinham e, inevitavelmente, o mundo reage. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Pessoas antes ignoradas passam a ser ouvidas. Alguém que nunca foi levado a sério começa a receber respeito sem pedir. Nada externo mudou. Não surgiu um título novo, nem um cargo diferente. O que mudou foi a forma de se posicionar. Não é mágica, é uma lei silenciosa que governa relações, oportunidades e destinos. Na natureza, isso fica ainda mais claro. Um animal fisicamente menor é reconhecido como rei, enquanto gigantes fortes vivem reagindo. A diferença nunca foi o tamanho, mas a mentalidade. Quem se enxerga como líder ocupa espaço. Quem se vê como presa aprende a recuar. E aqui surge a provocação inevitável. Será que você tem vivido como alguém que enxerga possibilidades até em desafios gigantes ou como quem se assusta antes mesmo de tentar? Essa escolha, muitas vezes inconsciente, define o rumo da vida. Se quiser entender como transformar mentalidade em força, capaz de mudar sua posição no mundo, permaneça até o fim. O que vem a seguir não é entretenimento vazio, é um chamado para a transformação profunda. Nada na vida acontece de forma aleatória. Mesmo aquilo que parece coincidência costuma obedecer a padrões invisíveis que se repetem ao longo do tempo. Um desses padrões está relacionado à forma como o respeito é construído. Muitas pessoas acreditam que respeito nasce da força, do status ou da posição social. No entanto, basta observar com atenção para perceber que essa lógica não se sustenta por muito tempo. Há quem possua tudo isso e ainda assim seja ignorado, enquanto outros, sem grandes recursos aparentes, exercem influência natural. A raiz dessa diferença não está no que se tem, mas em como se pensa. O respeito começa internamente, muito antes de se manifestar externamente. Ele é consequência direta da forma como alguém se percebe no mundo. Quem se enxerga como pequeno tende a ocupar pouco espaço. Quem se reconhece com dignidade, mesmo em silêncio, transmite presença. Essa presença é sentida antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Na natureza, esse princípio aparece de forma clara e objetiva. Certos animais se destacam não pela força absoluta, mas pela postura. Eles não precisam disputar atenção, não entram em conflitos desnecessários e não desperdiçam energia tentando provar algo. Simplesmente ocupam seu lugar. Essa atitude silenciosa comunica a autoridade de maneira instantânea. Não é o movimento exagerado que impõe respeito, mas a firmeza contida. No comportamento humano, o padrão é o mesmo. Pessoas que buscam validação constante acabam revelando insegurança. Quem fala demais para se afirmar costuma perder credibilidade. Já quem age com coerência, constância e calma transmite confiança. Essa confiança não depende de aprovação externa. Ela nasce de uma convicção interna sólida, construída ao longo do tempo. É importante compreender que a autoridade verdadeira não é imposta, ela é reconhecida. Ninguém precisa anunciar que merece respeito quando o comportamento já comunica isso. Postura, tom de voz, ritmo de fala e clareza de decisões formam uma linguagem silenciosa que o ambiente interpreta rapidamente. Antes que qualquer argumento seja apresentado, a percepção já foi formada. Observe ambientes profissionais, sociais ou familiares. Sempre existe alguém cuja presença muda o clima do espaço. Não necessariamente a pessoa mais barulhenta ou mais visível, mas aquela que transmite estabilidade. Quando essa pessoa fala, os outros ouvem. Quando age, os outros observam. Esse efeito não nasce do acaso.
acaso. Ele é resultado de uma mentalidade bem definida. Essa mentalidade não se constrói da noite para o dia. Ela é fruto de escolhas diárias. Escolher agir com responsabilidade, mesmo quando ninguém está observando. Escolher sustentar a própria palavra. Escolher não reagir impulsivamente a provocações pequenas. Cada uma dessas decisões fortalece a imagem interna que alguém constrói de si. Com o tempo, essa imagem se reflete naturalmente para fora. Outro ponto essencial é entender que liderança não significa isolamento. Há quem confunda a autoridade com distanciamento excessivo. No entanto, liderar não é se afastar das pessoas, mas também não é se diluir nelas. É saber quando ouvir e quando se posicionar. É saber quando avançar e quando observar. Essa sensibilidade nasce de clareza interna, não de fórmulas prontas. A visão é um elemento central nesse processo. Quem não enxerga além do imediato vive reagindo às circunstâncias. Quem desenvolve visão antecipa movimentos, evita conflitos desnecessários e cria oportunidades onde outros só veem obstáculos. Visão não é prever o futuro com precisão, mas interpretar o presente com profundidade. Isso exige silêncio interno e atenção. A comunicação também desempenha papel fundamental. Não se trata de falar muito, mas de falar no momento certo. Palavras ditas com convicção têm peso diferente. Quando alguém acredita no que diz, a mensagem carrega firmeza. Quando há dúvida interna, a fala perde força, mesmo que o conteúdo seja correto. Por isso, comunicação eficaz começa na mente, não na boca. No cotidiano, essa dinâmica se manifesta de forma simples. No trabalho, quem entrega resultados consistentes constrói respeito sem precisar se autopromover. Em casa, quem age com coerência inspira mais do que quem apenas impõe regras. Em ambientes sociais, quem mantém postura firme e tranquila tende a ser referência. O padrão se repete porque a origem é a mesma. Existe também a armadilha da comparação. Comparar-se constantemente com os outros enfraquece a identidade. Sempre haverá alguém mais rápido, mais experiente ou mais visível. Quando a referência externa domina, a pessoa perde contato com a própria essência. A autoridade verdadeira nasce quando alguém age alinhado com quem é, não com quem tenta imitar. Outro erro comum é confundir esforço com valor. Esforçar-se é importante, mas esforço sem direção gera desgaste. Há pessoas que se esforçam muito para parecer relevantes, enquanto outras concentram energia em ações que realmente importam. A diferença está na clareza de prioridades. Quem sabe o que busca não se distrai com disputas pequenas. A estabilidade emocional é outro fator decisivo. Quem se deixa dominar por emoções momentâneas transmite instabilidade. Quem aprende a responder em vez de reagir transmite maturidade. Essa maturidade é percebida rapidamente e gera confiança. Confiar em alguém é, em essência, acreditar que essa pessoa não será guiada pelo impulso. Com o tempo, tudo isso se acumula. A postura interna molda o comportamento molda a percepção externa, e a percepção externa reforça a posição ocupada. Esse ciclo pode trabalhar a favor ou contra. Quem não cuida da mente acaba projetando insegurança. Quem fortalece a mente projeta solidez. Por isso, o verdadeiro trabalho não começa fora. Começa na forma como alguém se vê quando está sozinho. Começa na conversa interna silenciosa que define decisões. Mudar essa base muda todo o resto. O respeito que parece vir do mundo, na verdade, nasce primeiro dentro. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de avançar. Acreditar que primeiro é preciso ter para depois agir. Ter mais preparo, mais confiança, mais recursos, mais reconhecimento. Essa lógica parece razoável, mas na prática produz paralisia. A realidade mostra que quase todas as transformações importantes começam de forma inversa. Primeiro, alguém decide agir. Depois, os recursos aparecem. O que sustenta essa decisão inicial não é garantia externa, mas mentalidade. Mentalidade é a forma como a mente interpreta desafios, riscos e possibilidades. Diante da mesma situação, duas pessoas podem reagir de formas opostas. Uma vê ameaça, a outra vê oportunidade. Uma recua, a outra avança. O cenário é idêntico. O que muda é a leitura interna. Essa leitura define não apenas a ação imediata, mas o caminho inteiro que se seguirá a partir dali. Quando alguém enxerga obstáculos
obstáculos como provas de incapacidade, a tendência é evitar desafios. Cada dificuldade confirma a crença de que não é suficiente. Esse ciclo se retroalimenta. Já quando obstáculos são interpretados como parte natural do crescimento, a reação muda. O desafio deixa de ser um bloqueio e passa a ser um degrau. A diferença não está no obstáculo, mas no significado atribuído a ele. Na vida cotidiana, isso aparece de forma constante. Há quem desista antes mesmo de tentar, apenas imaginando cenários negativos. A mente cria imagens de fracasso, rejeição ou vergonha e reage como se esses eventos já fossem reais. O corpo acompanha essa narrativa interna, gerando tensão, insegurança e retração. Assim, a pessoa confirma aquilo que temia, não porque era inevitável, mas porque foi antecipado mentalmente. Por outro lado, há quem enfrente situações grandes demais sem ter todas as respostas. Essas pessoas não ignoram os riscos, mas escolhem não se paralisar por eles. Em vez de perguntar, por que isso não vai dar certo? Perguntam, o que posso aprender tentando? Essa simples mudança de pergunta altera completamente o estado mental. A ação deixa de ser um teste de valor pessoal e passa a ser um processo de aprendizado. A mente humana responde muito mais às perguntas que faz do que às respostas que recebe. Perguntas limitantes produzem comportamentos limitados. Perguntas expansivas abrem possibilidades. Por isso, o diálogo interno é tão decisivo. Ninguém escapa da própria conversa mental. Ela acontece o tempo todo, moldando escolhas de forma quase invisível. Outro fator importante é a relação com o erro. Muitas pessoas associam errar a fracassar como pessoa. Isso cria medo constante de exposição. O erro deixa de ser parte do caminho e passa a ser um veredicto sobre identidade. Quem pensa assim joga sempre para não perder, nunca para ganhar. Já quem separa erro de identidade consegue tentar novamente sem se destruir emocionalmente. Esse tipo de mentalidade gera leveza na ação. Em vez de carregar o peso da perfeição, a pessoa carrega curiosidade. Cada tentativa vira experiência. Cada resultado vira informação. Isso não elimina o desconforto, mas impede que o desconforto controle a direção. O avanço acontece apesar do medo, não na ausência dele. A linguagem interna também exerce papel central. Palavras moldam percepção. Frases como não consigo, não é para mim ou isso é impossível funcionam como comandos. O cérebro responde tentando provar que essas afirmações são verdadeiras. Quando a linguagem muda, o comportamento tende a acompanhar. Trocar afirmações absolutas por perguntas abre espaço para a ação. A disciplina nasce nesse ponto, não como rigidez, mas como compromisso interno. Compromisso de agir mesmo quando a motivação oscila. Quem espera sentir-se confiante para agir, fica refém do humor. Quem age por compromisso, constrói confiança ao longo do caminho. A confiança não antecede a ação. Ela é construída por ela. O ambiente também influencia profundamente a mentalidade. Cercar-se de mensagens negativas, críticas constantes e visões limitadas reforça crenças de incapacidade. Já ambientes que valorizam crescimento, aprendizado e responsabilidade estimulam posturas mais firmes. Isso não significa viver em uma bolha irreal, mas escolher conscientemente o que se consome mentalmente. O mesmo vale para referências. Histórias de pessoas que superaram dificuldades ampliam o senso de possibilidade, não porque criam ilusões, mas porque mostram que caminhos alternativos existem. A mente aprende por associação. Quando vê alguém avançar, registra que avançar é possível. A mentalidade que define quem avança não é arrogante nem ingênua, é firme. Reconhece limites temporários sem transformá-los em identidade permanente. Aceita que o processo envolve ajustes, falhas e desconforto, mas decide não negociar a própria dignidade interna. Com o tempo, essa postura cria um efeito acumulativo. Pequenas ações geram pequenas vitórias. Pequenas vitórias fortalecem crenças. Crenças fortalecidas sustentam ações maiores. O ciclo se inverte. Em vez de a mente bloquear o avanço, passa a impulsioná-lo. O que antes parecia impossível se torna apenas difícil. E o que era difícil se torna natural. No fundo, quem avança não é quem nunca sente medo, mas quem não permite que o medo decida. A mentalidade correta não elimina desafios, mas redefine a relação com eles. E essa redefinição muda completamente o destino de qualquer trajetória.
Existe um momento decisivo na trajetória de qualquer pessoa em que a forma de pensar começa a produzir efeitos visíveis. Não é um evento dramático, nem um marco público. É um ajuste interno silencioso. A partir desse ponto, a atitude muda. E quando a atitude muda, o jogo inteiro muda junto. O que antes parecia intimidador passa a ser enfrentável. O que antes parecia impossível começa a ser tratado como desafio. A atitude é a ponte entre crença e ação. Não basta acreditar internamente se o comportamento externo continua retraído. Da mesma forma, tentar agir com firmeza sem convicção interna gera desgaste. Quando crença e atitude se alinham, surge coerência. Essa coerência é percebida de forma imediata pelo ambiente. Pessoas sentem quando alguém age a partir de um centro firme. Na prática, atitude se manifesta em decisões simples. Falar quando é necessário, em vez de se esconder. Permanecer em silêncio quando a discussão é inútil. Assumir responsabilidade sem terceirizar culpa. Cada uma dessas escolhas comunica algo, não apenas para os outros, mas principalmente para si. A mente registra cada atitude como evidência de identidade. Aos poucos, a pessoa começa a se ver de forma diferente. Esse processo é cumulativo. Uma decisão firme hoje facilita outra amanhã. A repetição cria padrão. O padrão cria identidade. É assim que alguém deixa de apenas tentar parecer confiante e passa a realmente se sentir assim. A confiança deixa de ser um esforço consciente e se torna estado natural. O corpo relaxa, a fala ganha ritmo e a presença se estabiliza. Muitas pessoas acreditam que atitude forte significa agressividade ou imposição. Na realidade, atitude firme é calma, é agir sem pressa e sem hesitação. Quem está seguro não precisa acelerar, nem pressionar. A firmeza se expressa na constância, não na intensidade. Essa constância transmite segurança porque é previsível. O ambiente confia em quem não oscila ao sabor de estímulos externos. Outro aspecto essencial é a relação com a pressão. Situações de pressão revelam o nível de preparo interno. Quem construiu atitude sólida responde melhor, porque não interpreta a pressão como ameaça pessoal, interpreta como parte do processo. Já quem associa pressão a julgamento entra em estado defensivo. A reação muda completamente o resultado. Essa diferença é visível em apresentações, negociações, conversas difíceis e decisões importantes. Duas pessoas com o mesmo conteúdo podem gerar impactos opostos. Uma transmite clareza, a outra insegurança. O conteúdo é o mesmo, a atitude não. E quase sempre é a atitude que define o desfecho. A postura corporal é um reflexo direto desse estado interno. Ombros caídos, olhar evasivo e fala acelerada comunicam insegurança antes mesmo das palavras. Postura ereta, olhar firme e ritmo controlado comunicam presença. Não se trata de técnica vazia, mas de alinhamento. O corpo expressa aquilo que a mente acredita. A forma de lidar com conflitos também muda quando a atitude se fortalece. Em vez de evitar qualquer desconforto, a pessoa passa a enfrentar conversas necessárias. Não com agressividade, mas com clareza. Evitar conflitos pequenos geralmente cria problemas grandes. Enfrentá-los cedo, com postura firme, preserva respeito e limites. Outro ponto importante é a consistência entre discurso e ação. Quando alguém diz uma coisa e faz outra, a credibilidade se desgasta. Mesmo que não seja intencional, a incoerência gera desconfiança. Já quando há alinhamento entre palavra e atitude, a confiança cresce. As pessoas passam a acreditar no que é dito porque veem isso refletido no comportamento. A atitude também influencia a forma como erros são tratados. Em vez de se justificar excessivamente, a pessoa assume responsabilidade e corrige. Isso gera mais respeito do que tentar parecer infalível. Assumir erros com maturidade demonstra segurança interna. Quem não se sente ameaçado pelo erro não precisa se esconder. Com o tempo, esse conjunto de atitudes cria um efeito claro. O ambiente começa a responder de forma diferente. Oportunidades surgem. Pessoas confiam mais. Espaços
se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma de se posicionar mudou. A realidade externa apenas reflete o ajuste interno. É importante destacar que essa transformação não exige mudança radical de personalidade. Não é sobre se tornar alguém que não se é. É sobre remover camadas de medo, dúvida e condicionamento que distorcem a expressão natural. Quando essas camadas caem, a atitude se alinha com a essência. Quem entende isso para de esperar permissão. Não espera sentir-se completamente pronto para agir. Age com o que tem, onde está. Aprende no caminho. Ajusta a rota. Essa postura gera movimento, e movimento cria possibilidades que a inércia jamais produziria. No fim, atitude não é um detalhe. É o fator que transforma potencial em realidade. Muitos possuem capacidade, poucos a expressam. A diferença raramente está no talento. Está na disposição de se posicionar diante da vida com firmeza, mesmo quando não há garantias. É essa disposição que muda o jogo. Existe um ponto em que a mudança interna deixa de afetar apenas quem a vive e começa a impactar o ambiente ao redor. Esse é o momento em que a atitude individual se transforma em força coletiva. A liderança verdadeira nasce exatamente aí, não como um cargo, nem como um título, mas como uma influência silenciosa que reorganiza o espaço ao redor. Quando alguém passa a agir com clareza, firmeza e coerência, o ambiente reage. Pessoas observam, mesmo sem perceber conscientemente. O comportamento se torna referência, não porque é imposto, mas porque transmite segurança. Em contextos de incerteza, seres humanos procuram estabilidade. Quem oferece essa estabilidade, naturalmente, se torna ponto de apoio. Essa força não surge de discursos motivacionais, nem de tentativas de convencimento. Ela surge do exemplo constante. Ações repetidas com integridade criam confiança, e confiança é o principal combustível da liderança. Sem ela, qualquer tentativa de condução se torna frágil. Com ela, até instruções simples ganham peso. É comum imaginar que liderar significa carregar todos nos ombros. Na prática, acontece o oposto. Um verdadeiro líder não centraliza tudo em si, mas desperta autonomia nos outros. Ao agir com responsabilidade, convida os demais a fazerem o mesmo. Ao manter postura firme diante de desafios, mostra que é possível enfrentar sem desmoronar. Isso libera coragem coletiva. Esse fenômeno é visível em equipes de trabalho, grupos sociais e até famílias. Um ambiente desorganizado pode mudar completamente quando alguém decide agir de forma diferente. Não é necessário controlar todos, basta mudar a própria postura. Aos poucos, o padrão coletivo começa a se ajustar. O que antes parecia normal deixa de ser aceitável. O nível sobe, a energia emocional também se transforma. Ambientes onde predominam queixas, medo e desânimo tendem a se estagnar. Quando alguém passa a agir com foco e responsabilidade, a energia muda. Não porque todos se tornem otimistas, mas porque surge direção. Direção reduz a ansiedade. Mesmo em cenários difíceis, saber para onde se caminha gera alívio. Outro ponto fundamental é a coerência em momentos de crise. Crises expõem fragilidades e testam convicções. Quem construiu atitude sólida não entra em pânico facilmente. Isso não significa ausência de preocupação, mas presença de autocontrole. Esse autocontrole é contagioso. Diante de alguém calmo, o grupo tende a se estabilizar. A liderança que se multiplica não depende de carisma exagerado. Muitas vezes, ela se manifesta de forma discreta. Um gesto firme, uma decisão clara, um posicionamento ético. Esses sinais são suficientes para que outros reconheçam a autoridade. O excesso de teatralidade, ao contrário, costuma gerar desconfiança. A solidez fala mais alto do que a performance. É importante diferenciar liderança de manipulação. Manipular é conduzir pessoas por medo, culpa ou promessa vazia. Liderar é inspirar confiança e responsabilidade. A manipulação pode gerar obediência temporária. A liderança gera comprometimento duradouro. Pessoas seguem líderes verdadeiros porque acreditam no caminho, não porque se sentem pressionadas. Essa diferença aparece claramente na forma como erros são tratados. Ambientes manipulados punem o erro. Ambientes liderados aprendem com ele. Quando alguém assume responsabilidade sem humilhar, cria espaço para crescimento. O medo de errar paralisa. A segurança de aprender impulsiona. Líderes que entendem isso criam culturas mais fortes. A força coletiva também se manifesta
quando alguém decide agir primeiro. Em grupos, sempre há espera. Espera por permissão, por condições ideais, por alguém começar. Quando uma pessoa rompe essa espera e age, cria movimento. O movimento quebra a inércia. Outros passam a se mover também. A ação inicial não precisa ser grandiosa, precisa ser firme. Esse princípio explica por que mudanças significativas muitas vezes começam com uma única pessoa. Não porque essa pessoa seja superior, mas porque decidiu assumir responsabilidade. A coragem inicial abre espaço para que outros façam o mesmo. A força se multiplica porque a atitude se replica. A liderança que transforma não se sustenta em controle externo. Ela se sustenta em autoridade interna. Quem tenta controlar demais revela insegurança. Quem confia no processo e nas pessoas transmite maturidade. Essa maturidade gera respeito, e respeito gera adesão espontânea. No cotidiano, isso se traduz em pequenas escolhas: cumprir o que foi prometido, manter limites claros, não ceder a pressões incoerentes. Essas atitudes constroem reputação. Reputação é memória coletiva. Com o tempo, o grupo passa a confiar porque sabe o que esperar. Previsibilidade ética é uma das formas mais fortes de liderança. Outro aspecto essencial é a capacidade de ouvir. Liderar não é falar o tempo todo, mas escutar com atenção. Quem escuta demonstra consideração. Consideração gera vínculo. Vínculo fortalece influência. A escuta ativa permite decisões mais ajustadas e reduz conflitos desnecessários. A autoridade não diminui ao ouvir, ela se aprofunda. A força que se multiplica também exige humildade. Reconhecer limites, pedir apoio e ajustar rotas demonstra segurança, não fraqueza. Pessoas confiam mais em quem não finge perfeição. A autenticidade cria conexão. Conexão sustenta a liderança ao longo do tempo. Quando tudo isso se alinha, o impacto é claro. O ambiente muda, as pessoas se elevam, o nível de responsabilidade cresce, o caos diminui. Não porque alguém impôs ordem, mas porque alguém encarnou coerência. Essa é a força mais poderosa que existe. Uma força que não grita, mas orienta, não empurra, mas puxa, não domina, mas inspira. Existe um princípio silencioso que governa praticamente todas as interações humanas. As pessoas não respondem ao que alguém é em essência, mas ao que essa pessoa projeta. Antes de qualquer palavra ser dita, o corpo, a postura e a presença já comunicaram uma mensagem. Essa mensagem nasce da autopercepção. A forma como alguém se vê determina, de maneira quase automática, como será visto. Quem se enxerga como pequeno ocupa pouco espaço, fala baixo, hesita, pede permissão para existir. Mesmo sem perceber, transmite fragilidade. O ambiente responde com indiferença ou dominação. Já quem se percebe com dignidade, mesmo sem títulos ou recursos extraordinários, ocupa o espaço de forma natural. Não invade, mas também não se retrai. Essa presença gera respeito sem necessidade de imposição. A autopercepção molda o comportamento em detalhes sutis, o ritmo da fala, o contato visual, a firmeza dos gestos. Esses elementos não são aprendidos como técnicas isoladas, mas emergem do estado interno. Quando alguém acredita no próprio valor, o corpo acompanha. Quando há dúvida interna, o corpo denuncia. Por isso, tentar ajustar apenas a forma externa sem trabalhar a base interna costuma gerar desgaste e sensação de falsidade. Esse mecanismo explica por que duas pessoas com competências semelhantes recebem tratamentos tão diferentes. Uma é ouvida, a outra interrompida. Uma inspira confiança, a outra desconfiança. O conteúdo pode ser o mesmo. A diferença está na presença. Presença é o resultado direto da congruência entre pensamento, emoção e ação. Quando essas camadas estão alinhadas, a comunicação ganha peso. No ambiente profissional, isso é facilmente observável. Em reuniões, há quem fale pouco, mas quando fala, todos prestam atenção. Há também quem fale muito e seja ignorado. A diferença não está no volume de palavras, mas na solidez da autopercepção. Quem acredita no que diz, transmite essa crença. Quem duvida, mesmo inconscientemente, transmite insegurança. O mesmo acontece em entrevistas, negociações e conversas decisivas. Muitas vezes, quem possui menos preparo técnico é escolhido porque transmite clareza e firmeza. Isso não significa que competência não importe, mas revela que a percepção de competência
é mediada pela autopercepção. As pessoas confiam mais em quem aparenta confiar em si. Esse fenômeno também se estende aos relacionamentos pessoais. Quem estabelece limites claros costuma ser respeitado. Quem cede constantemente por medo de desagradar acaba sendo ultrapassado. Limites não afastam pessoas saudáveis. Pelo contrário, organizam a relação. Estabelecer limites exige autopercepção forte. Quem não se valoriza tem dificuldade em dizer não. A presença também está diretamente ligada à capacidade de sustentar silêncio. Quem se sente inseguro tende a preencher qualquer espaço com palavras, justificativas ou explicações excessivas. Quem se sente seguro não tem pressa. O silêncio, quando sustentado com tranquilidade, comunica autoridade. Ele mostra que não há necessidade de provar nada. Esse é um sinal claro de maturidade interna. Outro aspecto importante é a previsibilidade emocional. Pessoas que oscilam muito de humor ou reação geram instabilidade ao redor. O ambiente fica tenso porque nunca se sabe o que esperar. Já quem mantém uma postura emocional estável transmite segurança. Essa estabilidade não significa ausência de emoções, mas domínio sobre elas. O autocontrole é uma das formas mais respeitadas de força. A autopercepção também influencia a forma como críticas são recebidas. Quem se vê como inadequado interpreta qualquer crítica como ataque pessoal. Quem se vê como capaz consegue separar feedback de identidade. Essa diferença muda tudo. Em vez de reagir defensivamente, a pessoa avalia, ajusta e segue. Esse comportamento gera admiração e respeito, porque demonstra segurança interna. Com o tempo, essas atitudes constroem uma reputação silenciosa. As pessoas passam a saber o que esperar. Sabem que aquela pessoa não se desestabiliza facilmente, não reage por impulso e não se contradiz. Essa previsibilidade ética é uma base sólida para o respeito. Ninguém confia em quem muda de postura conforme o vento. É importante compreender que autopercepção não é arrogância. Arrogância nasce da tentativa de compensar insegurança. Autopercepção saudável nasce do reconhecimento realista do próprio valor e dos próprios limites. Quem se percebe com clareza não precisa se exaltar nem se diminuir. Age com naturalidade. Essa naturalidade é extremamente poderosa. Outro ponto essencial é que, se alguém não define a própria imagem, o mundo fará isso por ela. E geralmente, fará de forma limitada. Assumir responsabilidade pela própria presença é um ato de liderança pessoal. Significa escolher conscientemente como se posicionar diante da vida, em vez de reagir automaticamente às circunstâncias. Essa escolha se manifesta em pequenas decisões diárias, como entrar em um ambiente, como responder a um desafio, como lidar com um erro. Cada escolha reforça ou enfraquece a imagem interna. Com o tempo, a soma dessas escolhas constrói uma identidade sólida ou frágil. O respeito que parece vir de fora é, na verdade, reflexo desse processo interno contínuo. Quando alguém ajusta a autopercepção, tudo começa a mudar. O comportamento se alinha, a comunicação se fortalece, a presença se estabiliza, o mundo responde de acordo. Não porque as pessoas se tornaram melhores ou mais justas, mas porque reagem ao que é projetado. Essa é uma dinâmica natural das relações humanas. No fim, presença não é algo que se veste, é algo que se constrói. É o resultado de um trabalho interno consistente, feito longe dos olhares. Quem entende isso para de buscar respeito externamente e começa a cultivá-lo internamente. E quando esse cultivo amadurece, o respeito surge como consequência inevitável. Chega um ponto em que toda essa construção interna exige uma decisão. Não é mais sobre entender conceitos, nem sobre concordar intelectualmente. É sobre assumir uma postura diante da própria vida. Até aqui, ficou claro que não são as circunstâncias que definem quem avança ou quem recua, mas a forma como cada situação é interpretada internamente. Agora, essa compreensão precisa ser levada ao limite. Existe uma linha invisível que separa quem vive reagindo de quem passa a se posicionar. Essa linha não é cruzada quando tudo está confortável. Ela surge justamente nos momentos em que o medo aparece com mais força. Medo de errar, de falhar, de ser julgado, de perder o pouco que já foi conquistado. É nesse ponto que muitos recuam. Não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. A verdade é que quase ninguém se sente totalmente pronto quando a vida exige um passo maior. Esperar estar pronto é, muitas vezes,
vezes, uma forma sofisticada de adiar. A mente cria justificativas razoáveis, mas o resultado é sempre o mesmo: estagnação. Enquanto isso, outras pessoas, com menos preparo aparente, avançam, não porque sejam superiores, mas porque decidiram não negociar a própria postura. Esse é o momento em que a mentalidade se revela. Diante do desafio, há quem se veja como vítima das circunstâncias e há quem se veja como responsável pela resposta. O primeiro grupo pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O segundo pergunta: o que posso fazer com isso? A diferença entre essas perguntas define trajetórias inteiras. Assumir responsabilidade não significa culpar a si por tudo, significa reconhecer que, independentemente do cenário, a resposta ainda está sob controle. Essa percepção devolve poder. Quem acredita que tudo depende do externo, vive refém. Quem entende que a atitude é escolha, recupera autonomia. Autonomia é a base de qualquer liderança verdadeira. Nesse ponto surge uma tensão interna real, porque assumir essa responsabilidade também elimina desculpas. Não há mais onde se esconder. Não é mais possível culpar apenas o passado, as pessoas ou o contexto. Essa percepção assusta, mas também liberta. A liberdade nunca é confortável no início, porque exige ação. Muitas pessoas preferem permanecer em situações conhecidas, mesmo que insatisfatórias, porque o desconhecido exige postura. Permanecer pequeno parece seguro, mas cobra um preço alto ao longo do tempo. O preço é a frustração silenciosa de saber que poderia ter ido além. Esse peso não aparece de imediato, mas cresce com os anos. O momento decisivo acontece quando alguém percebe que continuar como está também é uma escolha. Não agir é agir. Não decidir é decidir. A inércia não é neutra. Ela conduz para um destino específico. Quando essa clareza surge, não há mais como fingir que nada depende de si. A vida passa a exigir posicionamento. É aqui que muitos sentem vontade de voltar atrás. A mente tenta negociar, promete mudar depois, quando as condições forem melhores. Mas as condições raramente ficam ideais. Quem espera o cenário perfeito, geralmente espera para sempre. O avanço acontece quando se age apesar da imperfeição. Nesse estágio, a atitude precisa se consolidar, não como impulso momentâneo, mas como escolha sustentada. Isso exige disciplina interna, exige agir mesmo quando a motivação oscila, exige manter postura mesmo quando não há reconhecimento imediato. Quem depende de aplauso desiste rápido. Quem age por convicção interna sustenta o caminho. A transformação real começa quando a identidade muda. Não mais alguém que tenta, mas alguém que decide. Não mais alguém que reage, mas alguém que escolhe. Essa mudança não é visível de fora no primeiro momento, mas é sentida por dentro. E essa sensação altera completamente a forma de caminhar. Com o tempo, o ambiente percebe. As respostas mudam. As oportunidades aparecem. Pessoas passam a tratar de forma diferente. Não porque alguém se tornou superior, mas porque passou a se posicionar de forma clara. O mundo responde à clareza. A confusão interna gera respostas confusas. A firmeza gera respostas firmes. Esse é o ponto de ruptura. Ou a pessoa assume essa postura e aceita as consequências do crescimento, ou recua para o conforto conhecido. Não há meio termo duradouro. Quem tenta viver entre os dois mundos sente conflito constante. Quem escolhe um lado encontra paz, mesmo com desafios. A grande tensão não está no mundo externo, mas na decisão interna. A decisão de parar de se enxergar como limitado pelas circunstâncias e passar a se enxergar como responsável pela própria postura. Essa decisão muda tudo, não porque elimina dificuldades, mas porque redefine quem está no comando. A partir daqui, não é mais sobre aprender algo novo. É sobre aplicar o que já foi compreendido. É sobre agir diferente hoje, não amanhã. É sobre ajustar postura, linguagem e escolhas no presente. É nesse ponto que a mentalidade deixa de ser conceito e se torna prática. Esse é o momento em que a vida observa, não para julgar, mas para responder. E ela sempre responde de acordo com a postura assumida. Tudo o que foi dito até aqui
converge para uma verdade simples, mas profundamente transformadora. A vida não responde ao tamanho da força, do talento ou dos recursos, responde ao tamanho da atitude. O mundo reage à postura que alguém sustenta, não às intenções que guarda em silêncio. Cada pensamento alimentado diariamente se transforma em crença, cada crença molda decisões e cada decisão constrói o caminho que se percorre. Nada muda do lado de fora enquanto a mente permanece presa aos mesmos padrões. Esperar que as circunstâncias se ajustem primeiro é entregar o próprio poder. O verdadeiro ponto de virada acontece quando alguém decide assumir responsabilidade pela própria postura, independentemente do cenário. Essa decisão não depende de permissão externa, nem de validação alheia. Depende apenas de consciência e escolha. É importante compreender que mudar a forma de pensar não significa negar dificuldades ou fingir que tudo é simples. Significa escolher não ser governado por medo, dúvida ou comparação constante. Significa agir com clareza, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Essa coerência interna cria estabilidade, e a estabilidade gera respeito, oportunidades e influência de forma natural. A cada dia, pequenas escolhas reforçam ou enfraquecem essa postura. A forma como se entra em um ambiente, como se responde a um desafio, como se lida com um erro. Nada disso é pequeno demais. Tudo comunica algo, e tudo retorna em forma de resposta do mundo. Quem cuida da mente, constrói o futuro com intenção. Quem negligencia esse cuidado, permite que o acaso decida. A pergunta final não é se a transformação é possível. Ela já é. A pergunta é se existe disposição para assumir essa responsabilidade. Continuar reagindo é mais fácil no curto prazo, mas cobra um preço alto ao longo do tempo. Posicionar-se exige coragem, mas devolve dignidade e direção. A partir de agora, a escolha está feita a cada novo dia. Manter os mesmos pensamentos ou plantar outros. Repetir os mesmos comportamentos ou ajustar a rota. A liderança começa no instante em que alguém decide governar a própria mente. Quando isso acontece, o mundo não tem alternativa senão responder de forma diferente. Se essa mensagem fez sentido, não deixe que ela termine aqui. Compartilhar esse conteúdo é permitir que outras pessoas também se reconectem com a própria força. Este espaço existe para quem escolhe crescer de forma consciente e prática. Permanecer aqui é um compromisso com a própria evolução. O próximo passo começa agora.